bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil. E o vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre dois assuntos que envolvem Marvel e DC. A DC Studios, um assunto eu vou abordar sobre a DC Studios e o outro sobre a Marvel Studios, sobre rumores de Vingadores Doomsday e, claro, sobre o primeiro episódio que já gerou polêmica de Pacificador, segunda temporada. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou começar primeiro falando sobre Vingadores Doomsday, porque olha, o que tá chovendo de rumores, que são os rumores que explicariam por que a Marvel decidiu adiar, tirar Vingadores Doomsday de maio de 2026 para dezembro de 2026. Bom, lembrando, são só rumores, mas todos esses rumores têm uma coisa muito em comum, que é Robert Downey Jr., o ator mais caro desse elenco, que custou milhões para a Marvel Studios trazer ele de volta, porque segundo esses rumores, Robert Downey Jr. estaria dando um trabalhaço para a produção, porque alguns rumores indicam que ele não queria vestir o traje do Doutor Destino, então seria um dublê fazendo as suas cenas e ele só colocando a sua voz por cima. Esses mesmos rumores dão conta que também não ficou legal esse jeito, e aí o ator pediu para usar o traje, só que sem a máscara do Doutor Destino. Robert Downey Jr. não quer usar a máscara do Doutor Destino, é o que dá conta esses rumores. E aí, de certa forma, ele teria gravado essas cenas sem usar a máscara, que também o próprio ator não achou legal. E aí tem os rumores também que colocam o Robert Downey Jr. como esse principal vilão do adiamento do filme. Mas a verdade é que, fora os rumores, já era imaginável que Vingadores Doomsday iria ser adiado. Primeiro porque começaram as filmagens em março. Não daria tempo para esse filme ser lançado em maio, com o tanto de gente que tem nesse elenco. Lembrando que Vingadores Doomsday vai trazer os X-Men da Fox para uma última aparição. Não sei se eles estarão em Vingadores Guerras Secretas, eu acho que não. Estou presumindo aqui, fazendo a minha opinião, eu acho que não. Vai ter o Quarteto Fantástico também, tá? E tem, entre outros, e os próprios Vingadores. Então vai ser um filme grandioso. Tem uma baita responsabilidade. Esse filme é o primeiro filme dos Vingadores pós Vingadores Ultimato, e de lá pra cá a Marvel nunca mais fez o mesmo sucesso que fazia naquela época, nas fases 1, 2 e 3, principalmente na fase 2 e 3, onde começaram a vir os bilhões. E agora a expectativa é muito alta em relação a esse filme, obviamente, até porque, diferente das outras fases, na qual o último filme sempre era dos Vingadores para fechar uma fase e ir para outra, esse não. Eles decidiram, a Marvel decidiu colocar dois filmes dos Vingadores na mesma fase, que é a fase 6. Então já perdemos a fase 4 e 5, que não foram boas de bilheteria, muitos filmes ali, salva só Deadpool e Wolverine, que veio da Fox, e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Somente esses filmes passaram de $1 bilhão, que era uma coisa muito comum para a Marvel Studios. Agora que a cobrança vai chegar, até porque esse filme está uma expectativa altíssima em relação à bilheteria. Eu não acho que esse filme vai fazer $2 bilhões. Posso estar enganado, espero. Mais $1 bilhão esse filme faz com certeza, brincando ali na primeira semana. Nos primeiros dias esse filme vai fazer $1 bilhão. Eu acredito nisso. Nisso eu acredito. Até por conta de toda a nostalgia. Então, esses rumores aí, que também rumor, galera, a gente tem que frisar que rumor geralmente é sempre alguma coisa ligada para render o filme. Como as filmagens de Vingadores Doomsday não tá aquela coisa, aquele ápice que tava na época de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, os insiders começam a criar narrativas para tentar vincular, aumentar o hype desse filme
E aí começa a surgir esses rumores. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Se realmente procede, se o Robert Downey Jr. está dando esse trabalho todo para a equipe ali, para os irmãos Russo, em relação ao seu personagem Doutor Destino, que vai ser introduzido literalmente aqui nesse filme, já que na cena pós-crédito de Vingadores de Quarteto Fantástico, perdão, Primeiros Passos, é apenas um dublê ali, é uma silhueta do Doutor Destino, então a gente nem vê o rosto. E eu acho muito difícil que era o Robert Downey Jr. ali naquela cena, tá? Então é isso, eu acho que Vingadores Doomsday vai fazer uma boa bilheteria, com certeza vai ser a bilheteria mais alta da Marvel Studios dos últimos anos, mas eu acho que não vai chegar perto do que foi Vingadores Ultimato, até porque naquela época o hype da Marvel Studios era muito mais alto. Agora vamos falar de Pacificador. A sua segunda temporada estreou com um episódio que, assim, tem uma história nesse episódio ali mostrando o Christopher Smith, o Pacificador, sendo rejeitado pela gangue da justiça. E aí o Pacificador meio não, ele entra numa depressão ali e começa a se jogar para a vida, para o mundo. E tem uma determinada cena que obviamente não dá para colocar aqui, obviamente, que é uma orgia acontecendo na casa do Pacificador, mas ele não participa. E essa cena deu muita polêmica, que é uma cena realmente muito pesada, e eu vou dar a minha opinião em relação ao que eu achei dessa cena. Eu achei que essa cena foi desnecessária, mas eu até entendo que o James Gunn quis colocar, que ele quis mostrar ali que o Pacificador realmente ele se jogou ali no limbo ali da perdição, que ele não estava mais acreditando em nada, que naquela realidade dele ali ele é um nada, enquanto existe um Pacificador numa outra realidade que ele tem uma grande amizade com o pai, o irmão dele está vivo. Mas eu acho que essa cena não precisava existir, tá? Eu entendo quem aceita de boa, quem gostou, que não viu problema nenhum, tudo bem. Mas eu achei desnecessário, eu achei que era uma cena que o James Gunn não precisava escrever aquilo ali, não precisava mostrar aquela nudez exposta daquele jeito. Mas Pacificador, lembrando, é uma série para maiores de 18 e também tem uma forte cena de violência como o da Hackworth, no final desse mesmo episódio, na qual ela tá ali brigando com um monte de cara ali no bar e ela acaba apanhando muito. Então também é uma cena muito forte. E eu não vi tanta gente incomodada com essa cena, né, no final. Porque na verdade Pacificador ele é uma série para maiores de 18, tem uma violência muito forte, sempre teve. E o James Gunn também não é a primeira vez que ele coloca essas cenas de nudez. Na primeira temporada já teve, na primeira temporada dá a entender ele ali e o vigilante, né, tiveram uma relação com a mesma mulher. Então, assim, é a mente do James Gunn. E assim, ele não vai mudar isso. Literalmente vai continuar escrevendo desse jeito. E Pacificador é para maiores de 18, portanto, preste atenção. Quem for ver o filme de Superman e por acaso não conhece a série Pacificador e achou aquela cena dele ali no Superman, dando entrevista no programa de televisão lá interessante e ficou curioso para conhecer o personagem, observe a classificação indicativa para você não tomar um susto, porque Pacificador é uma série para maiores de 18 anos. Não é para um público abaixo dessa idade, de forma nenhuma. Então, fique atento. Observe sempre a classificação indicativa, porque a DC Studios, na mão do James Gunn, ela está tomando um rumo muito mais para maiores de 18, pelo que eu estou vendo até agora, do que para classificação normal, americana lá, até brasileira. Então, uma classificação mais comum para os filmes da DC. Então eu prevejo que a DC Studios vai ser uma versão muito mais voltada para um público adulto do que para aquele público muito mais novo. Então eu acho que é importante você observar a classificação indicativa. E voltando à cena, eu achei que desnecessário, achei que não precisava, mas também já tá lá. E
essa segunda temporada, a história, tá dando a entender que vai ser muito boa. Já há rumores aí de quem assistiu mais episódios que essa temporada vai ser muito melhor que a primeira temporada. Então, segunda temporada de Pacificador promete. Agora é aguardar os outros episódios pra gente concluir e ver se realmente procede que Pacificador segunda temporada vai ser melhor do que a primeira. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, sabe? Ajuda bastante o meu trabalho e mostra pro YouTube que está relevante aqui o vídeo no canal. Forte abraço, fique com Deus, vai aparecer outros vídeos aqui no canal. Tchau!